Quero trazer mais um tema e agora falar um pouquinho sobre economia, porque foram divulgados hoje dados pelo IBGE que mostram que a inflação está abaixo do que foi esperado, mas o preço dos alimentos subiu. De que forma que isso impacta na vida de todos nós e principalmente nas decisões que podem ou não ser tomadas em relação à taxa básica de juros, Alan Gani? Então, a alta do preço dos alimentos não influencia muito a taxa de juros. Por quê? Porque, sei lá, se o alimento estiver elevado e a gente sobe a taxa Selic lá para, vamos supor, 30%, não vai fazer diferença, né? Você continua comendo, não é um bem sensível à política monetária. O índice de inflação de hoje, ele trouxe algumas boas notícias, mostrando um bom trabalho do Banco Central. Teve deflação no setor de serviços, uma ligeira deflação, menos 0,06%. Excluindo alimentos e preços administrados, a inflação cedeu bastante, né? Que são itens que não são sensíveis à política monetária. Então, acho que começa a se abrir aí um espaço para uma queda da taxa de juros a partir do segundo semestre e principalmente mostra um bom trabalho do Banco Central. Agora, o Fábio Piperno, eu vi parte da cobertura aliando o aumento dos alimentos em relação ao governo Lula, ou seja, Lula entra, o preço da comida sobe, principalmente um tema que foi tão tratado e, segundo as falas do presidente, seria tão relevante. Como que você enxerga isso? Bom, primeiro que essas altas dos preços dos alimentos, elas têm oscilado de mês a mês. Então agora, no meio desse índice, foi um pouco maior, como já chegou a ser um pouco maior. E não é o presidente que vai realmente na canetada resolver oscilação de preço do tomate, por exemplo. Então, acho que agora, em compensação, a gente está falando de uma taxa de inflação, ou seja, o nível médio da elevação da oscilação dos preços tem se mantido em queda, felizmente. Então, já está próximo dos 4%. Em junho, há uma expectativa, há uma possibilidade de que esse índice já apareça abaixo dos 4%, coisa que não acontecia há muito tempo. Sempre fazendo a ressalva de que em julho, agosto, setembro, deve de novo ter uma elevação no índice anual por conta daquele trimestre do ano passado com os preços em queda. Agora, o índice desse mês também é impactado pelo corte nos preços dos combustíveis, área em que a atuação do Banco Central foi zero. O que você levantou? Não, essa questão dos 4% que o Piperno trouxe refere-se à desoneração que ocorreu no ano passado, mas a gente não pode levar isso em conta. O que interessa é daqui para frente, porque o Banco Central ele não pode simplesmente olhar a inflação, né, dos 12 meses, ele está olhando aqui na margem, na ponta, ou daqui para frente. Tanto é, Piperno, que você mesmo falou, na hora que acabar esse efeito, vai ter um repique inflacionário. E aí a inflação roda na casa mais ou menos de 5,5%, 6%. Mas então, veja, hoje, a gente está vivendo o hoje. No hoje, o índice caiu. Daqui 3 meses há uma previsão de que ele suba. É assim que as coisas funcionam. Então, agora, mas não... na realidade, ele caiu. O ponto é que esses 12 meses que tem essa queda não é suficiente para justificar uma queda de juros imediata. Imaginemos um carro que vai numa estrada. Para que a gente, que talvez não tenha facilidade com questões econômicas, possa nos acompanhar melhor. Tudo que nós estamos enxergando agora, esse 4,07, que são os últimos 12 meses, seria como que lá atrás teve uma chuva, já passamos a chuva, então começamos a andar a uma velocidade maior, atividade econômica melhor, e visualizando que lá na frente poderemos ter uma diminuição da taxa de juros. Mas o que virá na frente? Será que vai chover? Vai ter nevoeiro? Não sabemos. Então o Banco Central tem que olhar para trás em função do feito, mas o que mais interessa é o que vem para frente, que são as expectativas. Em relação a esse 1% que cresceram os alimentos, afeta muito mais a base da pirâmide. Por quê? Não são pessoas que vão no teatro, no cinema, de férias para o exterior, e são pessoas que usam o seu salário para comer e para pagar um aluguel. Então são dois impactos importantes. E aí tem uma questão de estacionalidade de determinados alimentos e que pode vir ajudar também essa diminuição do valor do combustível, porque afeta a logística, que é o segundo custo mais importante depois da produção. Sim. Então, o que vem pela frente é ruim? Não necessariamente, mas a gente não pode pisar fundo, diminuir a taxa de juros da marra, porque isso pode gerar chuvas e nevoeiros lá no futuro.